Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início com os nossos estudos nessa manhã do dia 10 de novembro e nesse nosso primeiro encontro iremos trabalhar com a disciplina de História, onde nosso estudo partirá do capítulo 3, intitulado Mudanças e Migrações no século XX. Olha só, meus amores, ao longo do nosso estudo, iremos fazer um mergulho apontando alguns acontecimentos principais que marcaram o Brasil, isso no século XX, ok? Iremos enfatizar desde a década de 1930 a 1985, onde iremos aqui focar no processo de industrialização, urbanização e também sobre as migrações internas. E para iniciarmos com os nossos estudos, peço que vocês façam uma leitura do texto da página 26, na abertura do capítulo, e também quero que vocês observem esta pintura feita por Cândido Portinari. Em seguida, meus amores, após a leitura e análise da obra, vocês irão responder esses 4 questionamentos que se encontram na página 27, ok? Bom, vamos lá. O nosso primeiro tópico intitulado O Brasil em Transformação, que se encontra na página 28. Sabemos, meus amores, que ao longo de todo o processo de formação do Brasil, de colonização, desde o período colonial, imperial, republicano, o Brasil passou por diversas transformações, Transformações estas que formaram o Brasil que temos hoje, ok? Entre 1930 e 1985, a sociedade brasileira viveu grandes transformações. Entre elas, podemos destacar a industrialização, que foi a criação de grandes números de indústrias. Ao mesmo tempo, ocorreu a urbanização, onde foram fundadas várias cidades, e houve o crescimento de centros urbanos, onde podemos destacar que a população cresceu, meios de comunicação e meios de transporte se modificaram, e isso levou a inúmeras pessoas a migrarem pelo Brasil, certo? Saindo de uma região e morar em outra região do Brasil, que são as chamadas migrações internas, ou seja, dentro do nosso país. Olha só, meus amores, aí na página 28 temos nosso segundo tópico, onde vamos falar um pouquinho sobre a Era Vargas, isso mesmo. Olha só, aqui temos, no campo da política, o Brasil vivenciou experiências muito diferentes. Em alguns momentos, o governo republicano foi democrático, já em outros se tornou um governo autoritário, Que temos aqui o exemplo da Era Vargas, que ocorreu entre 1930 e 1945, certo? Esta época, que era o presidente do Brasil, era Getúlio Vargas. A economia brasileira passou por diversas mudanças, como a inauguração da primeira indústria de fabricação de aço do país, que era denominada de Companhia Siderúrgica Nacional. Vargas aprovou leis que passaram a atender os direitos e os bem-estar dos profissionais, que eram as chamadas leis trabalhistas, onde essas leis incluíam, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas, descanso no final de semana, férias remuneradas, indenização por acidente no trabalho. Então, tudo isso é uma evolução, Isso aconteceu no período da Era Vargas, certo? Já em 1937, olha só, Vargas aplicou o golpe político. Isso mesmo. Olha o que aconteceu. Ele foi responsável por acabar com a democracia do país, chegando a uma nova era, a ditadura. Então, algo que levou o quê? Foi necessário várias reivindicações para poder tornar-se um país democrático, E aí, na Era Vargas, aconteceu o que aconteceu, tornando aí o Brasil, uma nova era, a era da ditadura, onde nessa era havia muitas torturas, certo? As pessoas não tinham, não podiam se expressar da forma que queriam, porque era banido pelo governo. Então, quem liderava tudo, que tomava as decisões, era somente quem estava no governo, ou seja, eram as pessoas ricas. Entre eles aí podemos citar os militares da época. Olha só, logo em seguida, meus amores, tivemos aí os anos JK, isso mesmo. Depois de 9 anos da ditadura do Estado Novo, o Brasil viveu novamente um período democrático. Olha só, as coisas começaram a voltar ao normal. Durante esta época, as pessoas voltaram a escolher com liberdade seus representantes. Entre 1956 e 1961,
O país foi governado por Juscelino Kubitschek, conhecido por JK. Ele tinha um plano de governo ousado, ou seja, corajoso, destemido. Pretendia fazer o Brasil se desenvolver de uma forma jamais vista, onde foi denominado, né, o famoso 50 anos em 5, certo? Então ele pretendia o quê? Transformar, né, o cenário político e também social do Brasil naquela época. Uma das indústrias que mais cresceu durante seu governo, durante o governo de JK, foi a indústria automobilística, né, que é voltada para a construção de automóveis. Juscelino Kubitschek também construiu a nova capital do país, Brasília, sendo esta, né, foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Então, isso foi algumas das coisas, né, dos acontecimentos que ocorreram aí durante o governo de JK. A ditadura militar. Vamos voltar novamente aqui sobre este assunto, né? A ditadura militar. Em 1964, o Brasil deixou de ser democrático, como eu falei anteriormente, né? E o principal motivo era que os militares e os grupos mais ricos da sociedade estavam insatisfeitos com a forma que o Brasil estava sendo governado. Durante esse período, a população brasileira perdeu o direito de voto e de participação das decisões políticas. Olha só, né? Sendo que isto foi muito difícil ser conquistado pelo povo brasileiro. E após o tempo foi banido novamente da sociedade, né? Deixando todas as decisões nas mãos daquelas pessoas mais abastadas, né? Ou seja, que tinham dinheiro e poder. O período mais opressor ocorreu entre 1968 e 1973, que eram os chamados anos de chumbo, certo? Isso lá no tempo da ditadura militar. Jornais, revistas, programas de rádio e televisão tiveram sua liberdade cerceada, ou seja, ficaram proibidos, né? Tiveram o quê? Uma certa limitação aí para expor o que eles queriam que estava ocorrendo naquela época. Certo, meus amores? Então, foi um momento de opressão em todo o Brasil. As imigrações internas. Olha só, já estudamos sobre imigrações, né? E agora vamos falar sobre as migrações internas, certo? Este tópico se encontra na página 34. Então, meus amores, as migrações internas. O que aconteceu nesta época no Brasil, no século XX? O Brasil passou a conviver com um fenômeno chamado as migrações, né? Migrações internas, aquelas que aconteciam dentro do Brasil, certo? É o deslocamento de pessoas por diferentes regiões. Por exemplo, a pessoa saiu do norte e foi morar na região sul, saiu do sul para morar no centro-oeste. Então, essas são as chamadas migrações internas. Um desse movimento é conhecido como êxodo rural, certo? O êxodo rural que envolve a migração de pessoas do campo para a cidade. Por isso que é chamado de êxodo rural. Entre as pessoas que migram do campo para a cidade, né, ganha destaque a figura do retirante, que eram habitantes do sertão nordestino, que sofriam por causa da seca, certo? E do mandonismo dos fazendeiros, ou seja, quem mandava os fazendeiros, que eles se sentiam incomodados e acabavam saindo daquele seu lugarzinho, que morava há bastante tempo, e indo morar em outra região do Brasil. Para fugir dessa situação, eles se deslocavam para as cidades do litoral, dos estados nordestinos, ou para os grandes centros urbanos, né? Onde podemos citar a região sudeste e o sul do país. De norte a sul, de leste a oeste. Olha só, meus amores, entre os anos de 1940 e 1970, o principal destino foram estado de São Paulo e Rio de Janeiro, pois contavam com empregos nas indústrias, né? Que foi um período em que a industrialização cresceu, né, no nosso país. Também a construção de prédios, rodovias e outras atividades econômicas. Então, essas pessoas saíram de sua região, né, em busca de melhores condições de vida, de trabalho. A maior parte desses imigrantes eram constituídas de pessoas dos estados nordestinos, como Bahia, Maranhão, Piauí e o Ceará, certo? Maior número de migrantes. A partir da década de 1960, o Centro-Oeste recebeu milhares de pessoas devido à fundação da cidade de Brasília. Olha só,
muitos trabalhadores que participaram da construção da capital, né, do país, acabaram se estabelecendo por lá, né, construíram suas famílias, levaram as outras pessoas que ficaram, né, na sua região de origem, e aí foi o que acontecendo essa migração. Já nos anos de 1970, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, isso no Mato Grosso do Sul, Goiás, estimulou a chegada de novos grupos de migrantes. Então as pessoas sempre iam em busca de trabalho. Então aqueles lugares que estavam se desenvolvendo mais rápido, né, as pessoas saíram das suas cidades, né, cidades menores, para as cidades grandes, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Já entre as décadas de 1970 e 1980, inúmeros habitantes do Sudeste e Sul migraram para o Norte. Olha só, então todas as regiões receberam o quê? Pessoas, né? Migrantes. O governo militar financiou a construção de grandes rodovias do estado do Norte, como temos aqui o exemplo da Transamazônica, o que também estimulou a ida de trabalhadores para este território. E as pessoas iam trabalhar, né, aí na construção dessas rodovias e acabavam se estabelecendo, se instalando nessas cidades, nessas regiões. E olha só, meus amores, com proposta de atividade relacionada ao capítulo 3, certo? É um capítulo um pouquinho extenso, então peço que vocês façam a leitura do capítulo com atenção, tá bom? Vão marcando se vocês acharem interessante. Em seguida, vocês irão responder as atividades das páginas 27, olha só, 27, 29, 32 e 33, ok? Até a página 33, certo? Então, aguardo o retorno desta atividade, bons estudos e qualquer dúvida estou aqui à disposição de vocês. Beijos!